E o César está conosco, que é o secretário do MDB. Ô César, bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia a todos tubaronenses. E esse teu programa com tanta audiência, a gente fez questão de vir fazer um relato, né, sobre o que o Cristiano falou na última entrevista que você teve com o ex-presidente. Isso, o que você achou das colocações feitas pelo doutor Cristiano? Ô Vera, eu vou relatar algumas coisas, né, desde que o Cristiano veio para o MDB. Em meados de março ou abril, em minha residência aqui na rua, na Princesa Isabel, juntamente com o Charles Conceição, Marçal, o presidente Samuel, eu e o Cristiano. Março deste ano? Não, do ano passado. E naquele momento, fiz a seguinte pergunta para o Cristiano. Você gostaria de ser candidato a prefeito ou vereador? Ele foi taxativo, falou, não, eu quero ser candidato a prefeito. Então eu fiz as seguintes perguntas para ele. Tá, Cristiano. Primeiro, eu gostaria de saber, você tem algum processo no hospital? Você tem algum processo na sua vida particular? Você tem algum desentendimento familiar? Alguma coisa que venha denegrir a sua imagem? E ele simplesmente falou que não tem nada, não tinha nada. Então eu falei, pô, então, a partir de hoje, nós vamos levar o seu nome para a executiva, né, para o diretório, para lançar você como candidato a prefeito, pré-candidato. E assim foi. E ele também não respondeu no mesmo momento, e eu também perguntei por que o MDB. E ele falou, o MDB é uma tradição, o meu pai é MDBista de sangue, vota sempre no Pedro Simon, senador Pedro Simon, e então é uma raiz, e eu tenho paixão pelo MDB. Tá ok, então foi feito as perguntas, levemos à executiva do partido. E ali colocamos em votação e foi aprovado o nome do Cristiano a ser pré-candidato a prefeito. Até então estava tudo bem. E mais tarde, a executiva, em reunião com os membros do partido, vereadores, tínhamos eleição em novembro e tínhamos que escolher um nome a presidente. Nós já tínhamos o nome a prefeito, a pré-candidata a prefeito. Só que esse nome ele não era conhecido na cidade, a população não sabia quem era o Cristiano. Então foi decidido colocar ele como presidente do partido para ter maior visibilidade, né? Uhum. Visibilidade, porque só assim ele estaria nos meios de comunicação, né? Nas rádios, televisão, em nome do partido. E foi feito. Na eleição, o Cristiano foi eleito, né? A convenção do PMDB foi eleito a presidente do partido. Após ser eleito, o Cristiano nós começamos a conhecer outro Cristiano. Ele mudou a sua personalidade, ele não era aquele Cristiano que passou para aquela equipe, aqueles membros do diretório, da executiva, o que era o Cristiano. Ele mudou totalmente. Por quê? Não sei. A gente não sabe por que mudou. O que mudou? O que chamou a atenção de vocês? Não sei se foi o poder de ser presidente do partido, ter o poder para decidir, entre aspas, porque quem decide é uma executiva, mas muitas coisas o Cristiano fazia como presidente e a gente ficava sabendo depois de ter feito as atitudes que ele tomava. Não compartilhava com vocês as atitudes? Sim. Inclusive, assim, o MDB de Tubarão sempre foi um partido forte. O MDB tem uma gama de filiados que são partidários, que nem você. Você falou anterior que o seu Flamengo deu de goleada. Eu assisti o Flamengo ontem, né? Assisti e torci para o Flamengo, né? E assim o MDB. Né? Então tem as pessoas que vestem a camisa do MDB. E aqui em Tubarão nós temos em média de 14 mil votos. O MDB tem 14 mil votos. Então, o MDB continua
Só que na minha gestão, quando presidente, e na gestão dos outros presidentes, nós fazíamos reuniões mensais da executiva, do diretório, confraternizações, campanhas, campanhas sociais. E nessa gestão do presidente, do ex-presidente, não era feito reunião, sabe? Achava que não era necessário fazer uma reunião, porque reunião não leva a voto. A reunião se discute as ideias. E ele simplesmente não fazia. Não fazia reunião. Não fazia reunião. E vocês chegaram a cobrar isso dele? Imagina, ele marcava a reunião e não comparecia. Então, e a gente começou a notar essas atitudes do Cristiano. E começamos a perceber que não era aquilo que a gente tinha, sabe, planejado. Isso já antes de começar a campanha eleitoral? Sim, sim. Uhum. Então, até a convenção, né, do MDB, nós estávamos, inclusive, querendo sair de chapa pura. Chapa pura. Nós tínhamos o Edi, né, que poderia ser o nosso vice, e tinha outros nomes. Uhum. Só que, de repente, quando a gente se deparou, o Cristiano já tinha falado com 3, 4, 5 partidos sem o conhecimento da executiva. Mesmo sem o conhecimento, quando nós conhecíamos a atitude dele, já era tarde. Quando soubemos que teve divergência com o PSL, com o PSDB e com vários partidos. Então, era uma coisa assim que não era aceitável. Até na véspera das eleições, da convenção, ele me chama no seu consultório e pediu para mim convencer toda a executiva para nós colocarmos o Edi como o vice para sair de chapa pura. Eu falei, vai ser excelente, pelo menos saímos de chapa pura, vamos valorizar os nossos filiados, né? E tudo bem, reuni com a executiva e estava tudo ok. A intenção do MDB, a decisão era sair de chapa pura. Sim. E seria o Edi o vice. Sim. Aí, no dia seguinte, me surpreendeu quando foi colocado que o Cristiano, eu não gosto nem de falar o nome, mas que tinha fechado coligação com o PSC. Falei, mas como assim? Se ontem ele me falou que para falar com os membros da executiva, para o Edi ser o vice. E no dia seguinte, tinha trocado de opinião. Então, é uma coisa assim que... Mas vocês aprovaram depois que ele fez esse acordo com o PSC? Vocês aprovaram ou vocês continuaram contestando? Ô Vera, é assim, ó. O que acontece dentro de uma executiva tem que ser planejado. Tudo que tu faz numa executiva, tu planeja. Uhum. E o planejamento nosso era o Cristiano, né, ser o candidato a prefeito, inclusive um bom nome, prova que antes da convenção, a pesquisa do prefeito era 33 por 29, né? Então, e a tendência era alavancar a campanha, né? Só que na convenção já estava em cima do laço, né? A convenção, foi feita a convenção e depois da convenção nós começamos a perceber que as coisas não eram como nós tínhamos encaminhado. Isso. Né? Mas essa questão do PSC, por exemplo, que você não me respondeu, vocês ficaram indignados, mas não contestaram? Aí vocês aceitaram o PSC como vice? Nós não ficamos indignados, bem pelo contrário. Uhum. O PSC, ele veio, né, até o presidente do PSC é meu compadre, o Dirley, e olha, a gente agradece muito, né, e pede desculpa por algumas coisas, né, que aconteceram, mas não é a questão de contestar, era a questão de... Da forma como foi feita. Vulnerável. O nosso candidato era muito vulnerável, né? E uma hora era uma coisa, outra hora era outra, então a gente não sabia. E como estava em cima das eleições, não dava mais para nós fazer nada. Nada. Não tínhamos como fazer. E então, assim, ó, o MDB, ele sempre, em todas as eleições, o MDB sempre respeitou candidato ao adversário. Sempre respeitamos, né? Uhum. E essa foi uma eleição atípica, né? Uma eleição com pandemia, uma eleição feita por live, uma eleição sem contato com
o cidadão tubaronense. Assim, ó, a minha opinião como secretário, tá? Uhum. Infelizmente, o candidato falou para a sua executiva que não tinha compromisso com o partido e com ninguém. Ele falou na entrevista, uma entrevista Sim. aqui, ele falou na entrevista também conosco, ele disse também, se caso fosse eleito, ele e o Jó, as decisões seriam dele e do Jó, e não do partido. Sim. Então, Vera, Essas coisas, então, como é que me diz uma coisa? Quando ele essas colocações, então vocês contestam essas colocações feitas por ele? Sim, infelizmente o nosso candidato partiu para fazer uma campanha unitária, sem dar satisfação ao partido e às pessoas. Quando a gente via, já estava feito, né? Nas suas lives, né? E, infelizmente, o candidato prometeu ajuda financeira aos candidatos a vereadores do MDB. E não cumpriu? E não cumpriu. Infelizmente, o candidato se envolveu em escândalo com o nosso deputado estadual. Infelizmente, o candidato não comparecia nas reuniões programadas. Infelizmente, o candidato declarou ao presidente do PSC que não iria fazer a reunião com seus candidatos. Infelizmente, o nosso candidato usou seus meios sociais para denegrir o nome do candidato opositor. Essa questão, quando ele disse que não faria a reunião com os candidatos do PSC, qual foi a reação do PSC? O pessoal reclamou para vocês? Sim, é evidente. Isso eu estou falando porque reclamou, né? O presidente reclamou para a executiva, pelos membros que estavam, né? Quer dizer que quando foi para a campanha no dia 15, quando foi para a eleição do dia 15 de novembro, o PSC já estava meio indignado com o próprio candidato do MDB assim, pela falta de proximidade. Vera, assim, o melhor cabo eleitoral do Juarez foi o nosso candidato. Melhor cabo eleitoral. Por que você diz isso? Porque, assim, ó, numa eleição, eu já fui candidato a vereador, e a gente procura o máximo de pessoas, né, para fazer parte da sua equipe, para fazer parte da sua caminhada. E o nosso candidato parece que não queria, sabe? Ele achava que ele era o cara, né? Inclusive, ele declarou que, infelizmente, o candidato falou para nós, na executiva, 1 ou 2 semanas antes das eleições, que não tinha compromisso com o partido. Agora você vê uma pessoa que é presidente do partido, uma pessoa que é candidato a prefeito do partido, diz que não tem compromisso com o partido e compromisso com ninguém. E que eu mesmo não conseguia se identificar com o MDB. Desde quando um presidente do partido, um candidato a prefeito, fala que não consegue se identificar com a sigla partidária no qual ele está sendo candidato e presidente, gente. Que todos os votos que ele ia ganhar, era ele que ia ganhar, não o partido. Não o partido. Então, não se justifica a mesma coisa do que o prefeito atual sair numa campanha e dizer que todos os votos que ele ganhou foi dele, não foi dos candidatos a vereadores. O Cristiano disse aqui, por exemplo, que foi traído por muitos membros do MDB. Ele disse que muitos se venderam por dinheiro, se venderam por cargos, já nas últimas semanas das eleições, né, para outros partidos outros partidos que eram concorrentes ali. Ele disse que muitos o traíram. Como é que você vê essa colocação? Ô Vera, eu sempre falo que um partido tem que ter história. E o MDB tem história, né? Basta dizer que foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos no Brasil e vereadores. Elegeu o maior número de prefeitos e vereadores de Santa Catarina. Então, tem que se respeitar a história do MDB. Então, se tu começar a analisar, todos os partidos, as lideranças dos partidos que estão aí, saíram do MDB. Isso, mas ele disse que né? Alguns membros o traíram. Como é que você vê isso? O que é isso? que o nosso candidato fez? Ele usou os meios sociais para falar de nossa liderança histórica.
Então, como é que tu vai para uma rede social falar das nossas lideranças? Não pode. Tu acha que um deputado, um ex-deputado, um ex-prefeito ia trabalhar para um candidato que fala mal deles? De jeito nenhum. E assim aconteceu. Você acha que os candidatos a vereadores, a grande maioria, ia trabalhar para um candidato que tinha um candidato de preferência, no qual não se elegeu, que é uma pena, que é uma excelente pessoa, justamente por ele fazer campanha para ele? Então, as pessoas simplesmente largaram a mão da campanha. Pelas colocações feitas pelo Sim, próprio pelas Cristiano. colocações. Pô, em véspera de eleição, simplesmente o candidato sumia. O candidato não ia a reuniões. Tinha reuniões feitas pelo PSC em São Martinho, com 60 pastores, ele não ia. Tinha reunião aqui, eu tenho um amigo, engenheiro aqui no centro. Isso antes das eleições? Antes das eleições, evidente. Durante a campanha eleitoral? Durante a campanha. Eu tenho um amigo aqui no centro, que ele fez um churrasco na casa, na residência dele, ou no sítio dele, né? E com todo o pessoal dali do centro, e ficaram até meia-noite e não aparecia. Eu tenho uma amiga que já foi coordenadora da Gered, que ela fez reuniões com pastores 2, 3 vezes, ele não aparecia. Então ele não aparecia nas reuniões com os vereadores. Os vereadores tinham que se programar sozinho. Então como é que um candidato vai conseguir arrebanhar uma quantidade de votos para a sua eleição? Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Ele falou também dizendo o seguinte, que faz 24 anos que o MDB não chega à Prefeitura de Tubarão por falta de estruturação, por falta de planejamento. Ele disse que essa executiva deveria ser, no caso, excluída para que formasse um novo partido, uma nova executiva, e aí, quem sabe, o partido pudesse fazer um planejamento e chegar à Prefeitura de Tubarão. Ô Vera, aquilo que eu coloquei para você, ele não tinha conhecimento nenhum quem é o MDB de Tubarão. Para começar, ele não tem conhecimento. Então, foi uma pessoa que veio recentemente para Tubarão, e tinha que ter uma sigla partidária para se filiar. Ele já era filiado lá atrás, depois se filiou, foi para o PSDB, e depois voltou novamente para o MDB. Então, ele não pode falar uma coisa que ele não conhece. O MDB em Tubarão, sempre, qualquer partido grande tem discórdia. Tu tem discórdia na tua família com os filhos? Agora, tu imagina um partido que tem mais de 2.000 filiados, se não vai ter discórdia. Tem discórdia. Eu sempre falo, nós temos muitas lideranças, mas só sobressai um. Então, as outras lideranças, o que é que fazem? Vão sair para outro partido. O que aconteceu? Hoje, o prefeito hoje, né, de Tubarão, as pessoas que estão com ele são pessoas que saíram do MDB, porque eles encontraram um espaço maior naquele partido e conseguiram alguma coisa a mais. Nós saímos na eleição sem um centavo sequer. Nunca ganhamos um centavo de fundo partidário. Esse ano veio fundo partidário. Veio Quanto é que o MDB recebeu? Se eu não me engano, foi uns 300 mil de fundo partidário. Deve estar no site do TSE. Mas esse recurso que veio foi destinado às cotas, foi colocado, né, nas cotas das mulheres e negros, né, nas contas, o que a legislação permitia. Foi pago a publicação, né, toda a parte de propaganda, né? E então era o recurso que tinha. Os nossos vereadores foram heróis, eu falo que eles foram heróis, porque a gente sabe uma eleição para vereador, seu marido também foi, sabe como é difícil uma eleição para vereador. Eu sempre falo, uma eleição para vereador é mais difícil do que uma eleição para deputado, porque tu vai falar com um amigo, não, mas eu tenho um primo, eu tenho um irmão, eu tenho um parente, então é muito difícil uma eleição para vereador. E a gente sabe que em Tubarão, infelizmente, ainda o recurso financeiro fala mais alto. E o MDB saiu sem recurso financeiro. Ele saiu com uma promessa, e essa promessa não foi cumprida. Então, os vereadores não tinham nem recurso para botar gasolina, para poder fazer visita, para botar plotagem. Não tinham. Me conta uma coisa, você que trabalha há muito tempo na política, como é que funciona essa questão? Por exemplo, um candidato, que é o caso do Cristiano, era o candidato a prefeito. A responsabilidade de levantar recursos é do candidato a prefeito? Assim, quando veio o fundo partidário, para ter uma ideia, a executiva não teve conhecimento.
Por quê? Não teve conhecimento, não sabe nem onde foi esse dinheiro. A gente tá É entregue sabendo, para o candidato? o candidato pegou diretamente o dinheiro. Ah, Sabe? vai Então, diretamente para o candidato. Então, agora nós temos que fazer essa prestação de conta. Agora a gente vai saber onde é que foi colocado esse recurso. Vocês não sabem onde é que foram Não, colocados os 300 mil? Eu sei que uma parte foi destinado às mulheres, que a legislação, né, obrigava. Outra parte foi pago as propagandas, né, os santinhos, né? Se eu não me engano foi 180 mil reais. E porque isso aí é mais o lado financeiro, né? Não estou muito a par disso aí. Mas a gente não sabe qual foi o recurso que veio da coligação, o que é que foi feito. A gente não sabe qual foi o recurso que... A gente está assim, ó. Mas não tem uma pessoa que faça... Não tivemos controle. Para você ter uma ideia... Mas é o candidato que faz o controle desse dinheiro? Não, aquilo que eu falei para você. Pois é, porque tem... Que eu conheço de política, sempre tem pessoal que trabalha com a parte... Cuida da parte financeira, né? É que o nosso candidato, ele queria fazer tudo e não dava autonomia para as pessoas fazerem, porque ele era o presidente do partido. Para você ter uma ideia, foi criado um conselho para a eleição. Esse conselho nunca se reuniu, porque o próprio candidato não reunia, não cumpria, não seguia aquela linha que era para ser seguido. Então, era muito difícil, Vera, era muito difícil, foi uma campanha bastante difícil, o MDB nunca chegou nesse estágio, nunca. 10 mil votos eu faria como candidato a prefeito, porque é o voto do MDB. Então, aí eu pergunto, se todos os votos... Foi o pior candidato que vocês tiveram até hoje? Foi o pior candidato que nós tivemos em Tubarão, porque um candidato que não teve participação. Eu duvido que o candidato Juarez, o prefeito Juarez, não teve reuniões lá no Cruz de Souza, reuniões no Maitá, reuniões lá no Monte Castelo, com seus vereadores e com seus eleitores. Eu duvido se não foi. O nosso candidato não ia. O nosso candidato não faz, porque alegava a pandemia. O que é isso, gente? O que é isso? Eu estou aqui falando com você. Né? Então, é muito fácil entrar no meio social e ficar fazendo live, desrespeitando, inclusive. Aquilo mesmo foi a gota d'água. Quando o nosso candidato a prefeito foi fazer uma live denegrindo a imagem do candidato da oposição, do candidato, no caso, o prefeito, falei, aquilo ali, a grande maioria dos eleitores do MDB não votaram e automaticamente prejudicaram o nosso candidato a vereador. Porque não votaram nele e eles não votaram nos vereadores. Tu sabe, é casado, praticamente é casado. E nós não podemos, jamais ia ter essa votação que o MDB teve. Nós temos o Joel da Farmácia, que sempre tem uma votação acima de 1.000 votos. Nós temos o Dalto, sempre tem uma votação de 1.000 votos, acima de 1.000 votos. O Tancredo, e assim por diante. As colocações feitas por ele, você acha que acabou afastando as pessoas? Sim, as colocações feitas pelo prefeito, pelo nosso presidente, acabou prejudicando a campanha dos nossos vereadores. Isso aí é notório. As pessoas que... Eles me procuram hoje, aonde eu vou, às vezes eu saio para comprar alguma coisa e chego até mais tarde em casa, a mulher briga. Onde é que tu tivesse? É que a gente encontra, né, os candidatos e eles vêm falar. Agora mesmo, foi ontem, eu fui no Sacolão, aqui em Oficinas, e encontrei um vereador. Um cara muito indignado, né, que tinha sido feita muita promessa para ele, muita promessa. Eu não vou citar aqui o que foi. E o outro já tinha ligado lá o nosso amigo Rancho, também indignadíssimo, sabe? Então todos ficaram indignados. Todos. Aquilo que eu te falei, basta dizer que o próprio candidato, que eu acho um absurdo, a majoritária, fazer campanha para o único candidato e não eleger, porque bom candidato não seria, né? Bom... Assim, ó, é difícil a gente falar, mas é a verdade. Né? Diz uma coisa, a professora Beth, ela está aqui, inclusive pedindo o seu telefone, ela quer depois falar com você com urgência, a professora Beth, ela anunciou também na sexta-feira de que ela deve pedir a desfiliação do MDB Mulher e juntamente com outras mulheres que foram candidatas também, elas devem deixar o MDB. Como é que você vê isso? Sim, eu acho assim, ó, é um direito das pessoas escolher uma sigla partidária, né, para seguir um caminho partidário, né? Então, teve muitas mulheres que veio para o MDB agora, né? E talvez pela reação de tudo que aconteceu, ficaram desmotivadas. Concordo plenamente.
concordo plenamente. Nós temos uma sede social, né? Ela é só se dirigir até a sede social, a gente faz normalmente a filiação e desfiliação de qualquer pessoa que nos procurar. Rapidinho, para a gente agora terminar a entrevista, que eu estou adiantada da hora, né? A gente sabe né, tem muita coisa para falar, mas a gente acaba tendo que reduzir até em virtude do tempo. O que o MDB pretende fazer agora? Ô Vera, nós temos que... Esse ano eu acredito que não dá de fazer mais nada. É que o partido fez apenas um vereador, né? Fez Isso, um vereador. isso. O que vocês devem fazer agora? O que precisa ter tomado de medida? Nós vamos deixar a poeira baixar. Nós vamos procurar nossas lideranças, né? Vamos se reunir e vamos fazer um planejamento, como o PMDB sempre fez, né? E não é essa eleição que vai, como diz o nosso ex-presidente, que tem que destituir um partido eleito. Não existe isso em lugar nenhum, né? Então, para você ver quem não tem conhecimento do que é o MDB. Mas antes de terminar, Vera, eu não posso deixar de agradecer, né, os nossos vereadores, o Tancredo, o Maduro, o Joel, o professor Heitor, Socadinho, o Niltinho, o Rancho, o professor Milton, Marlene, Sandra, Dete, Jefferson, Adelaide, Niquinho, pastor Odete e a Josilane. E também eu não posso deixar de agradecer pelo trabalho, um trabalho muito bom, muito insistente do ex-presidente e delegado Jair Tartari. Realmente eu tiro meu chapéu para ele, porque ele foi aquele homem que, mesmo ele tendo a sua mobilidade, né? Como é que eu vou te dizer? Ele se empenhou nessa campanha, vindo de Itapirubá todos os dias para organizar a campanha do MDB. Infelizmente não deu certo, porque nós não tínhamos recurso e automaticamente as coisas não aconteceram como a gente queria. O MDB vai lançar candidato à próxima eleição, por exemplo, daqui a 2 anos, sempre a eleição para deputado. Já tem nomes definidos para candidatos a deputado estadual e federal? Ô Vera, 2 anos é muito tempo, tá? Mas os nomes já começam a circular. Mas sim, não tem nem dúvida. Nós temos excelentes nomes aí, sabe? Porque não é possível Tubarão, uma cidade metropolitana, não ter um candidato a deputado estadual, federal. Nós já tivemos 2 deputados estaduais. Quem o MDB lançaria? Hoje nós teríamos Tancredo, teríamos o Ed e outras pessoas que poderão vir. Nós temos o próprio Dalto, temos o Joel, temos várias pessoas ali dentro do MDB. Então a gente tem que ver, tem que começar a analisar, né? E fazer uma reciclagem também dentro do partido e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente, né? Okay. Então, eu tenho que também agradecer ao meu amigo Marçal, que nesse momento deve estar ouvindo, né? Gosto muito. Nosso ouvinte sempre. Gosto muito do Marçal, a gente de vez em quando é o único amigo que ele tem que vai visitar ele quase toda semana lá no quiosque dele, tomar um vinhozinho. Mas assim, Marçal, eu te admiro muito e tu sabe por quê, tá? Um abraço, meu amigo. Então tá. Um abraço, tá ok? Um abraço, Vera. Obrigada, tá, César? A gente tá sempre à disposição. Sempre tiver esclarecimento, a gente tá aqui à disposição também para levar o nosso público ouvinte, ok? Eu agradeço pelo espaço que você deu ao MDB, né? Mas a gente tinha que dar essa justificativa. Um grande abraço. Com certeza.